Samuel capítulo 11. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com os seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho, e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe: envia-me Urias o Hitita, e Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados e como estava indo a guerra. Ele disse: vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem que você fez, por que você não foi para casa? Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Então Davi lhe disse: fique aqui mais um dia, amanhã eu o mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam, e não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias o Hitita. Verso 25. Davi mandou o mensageiro dizer a Joabe: não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem deve devorar. Reforce o ataque à cidade até destruí-la. E ainda insistiu com o mensageiro que encorajasse Joabe. Quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido, chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que ele a trouxesse para o palácio. Ela se tornou sua mulher, teve um filho dele, mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Se assente, fique à vontade, que a paz de Cristo seja sobre você. Amém? Não se preocupe com os seus problemas, porque Deus está cuidando de você. Amém? Tenha esperança, porque o nosso Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Então volte o seu coração, os seus pensamentos para ouvir essa palavra. Todo mundo conhece essa história, mas nós vamos aprender um pouco mais. A Bíblia é sempre cheia de revelações, tanto é que Paulo chama ela de que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Então, se você ler Salmo 23 hoje, ele fala de um jeito, amanhã ele vai falar de outra forma. A Bíblia ela é mais atual do que o jornal que vai vir amanhã. Então, a Bíblia ela não perde, não passa com o tempo. A Bíblia diz, começa contando a história de um rei. A Bíblia sempre foi clara em mostrar o pecado do povo de Deus, dos homens de Deus. A Bíblia nunca escondeu o pecado de ninguém, nem desde Gênesis a Apocalipse. A Bíblia nunca escondeu o pecado dos grandes homens de Deus. E essa transparência em não esconder o pecado, em mostrar o pecado dos homens de Deus, é para mostrar para mim e para você
você toda essa transparência, que o pecado tem consequência. Tudo aquilo que nós fazemos que transgride as leis de Deus, porque pecado é transgredir a lei de Deus, transgredir os mandamentos de Deus. E todas as vezes que nós transgredimos os mandamentos de Deus, vai haver consequência. A Bíblia conta que vários personagens tinham suas fraquezas, mas apesar dessas fraquezas, desses pecados, o Senhor usou esses homens, mulheres, para cumprir o seu propósito. A gente vê que Noé era um homem de fé, de obediência, mas numa dada situação ele se embriaga, fica bêbado, amaldiçoa seu filho. A gente vê que Abraão mentiu sobre a sua esposa, Jacó mentiu para o seu pai e para o seu irmão, Moisés matou um egípcio, Pedro negou Jesus 3 vezes. Então a gente vê que a graça de Deus é a causa de Deus nos usar. Deus nos usa e nos abençoa, não é porque nós somos bons, bonitos, ou temos alguma coisa a oferecer a Deus, porque nada que nós fazemos ao Senhor vai fazer com que Ele nos ame mais. Repita comigo: nada que eu faça vai fazer com que Deus me ame mais. Amém? Porque Isaías disse que os nossos atos são como os trapos da imundícia. Então os meus atos diante do Senhor são como trapos da imundícia, não servem para nada. Mas nós não podemos pegar a graça e usar isso como desculpa para pecar, porque muitos dizem: não, é pela graça, então eu posso viver da forma que eu quiser. Mas não é sobre isso que nós vamos falar. Nessa passagem que nós vemos Davi. A Bíblia diz que o único homem que foi chamado segundo o coração de Deus foi Davi. Mas como homem segundo o coração de Deus, peca contra Deus, porque ele era homem. Então a gente vê aqui que Davi não era um jovem, a gente pode usar isso, não era um jovem apaixonado que caiu no pecado. Já Davi, nessa época que ele pecou, ele já era um homem de meia idade, ele tinha aproximadamente 50 anos. Então ele já era, vamos dizer assim, para estar pendurando a chuteira, era para ele estar aposentando, descansando e não inventar moda pela idade dele. Ele estava com aproximadamente 50 anos. Só que aqui Davi, ele pecou, e por ter pecado ele tentou encobrir o seu pecado. Passou-se pelo menos 6 meses, Davi passou-se recusando que havia pecado. Ele passou 6 meses recusando a confessar o seu pecado. A Bíblia diz que quando nós pecamos, nós temos que ser ágeis em, vamos dizer assim, se pequei, eu tenho que ir logo pedir perdão do Senhor, porque o pecado, eu sempre digo, ele é como uma bola de neve, ele sempre vai trazer uma coisa. Salmo 42, se eu não me engano, o Salmo 42, verso 7, diz que um abismo vai chamar outro abismo. Então, quando pecamos, nós temos que de prontidão já reconhecer. Mas Davi permaneceu 6 meses tentando esconder, tentando fugir daquilo que era impossível fugir. Ele só reconhece que pecou quando Deus fala com ele. Charles Spurgeon, ele disse assim: Deus não permite que seus filhos pequem com sucesso. Paulo disse alguma coisa, praticamente a mesma coisa: aquele que está de pé, cuidado para não cair. Então, se hoje você está de pé, cuidado para não cair. E Davi, ele sofre consequências do seu pecado pelo resto da vida. A Bíblia diz que o filho de Batseba, o fruto do pecado, morre, o irmão estupra a irmã, irmão mata irmão. Então foi assim uma consequência terrível que veio na vida de Davi. E esses 2 capítulos, eu li só um. No capítulo 11, ele comete o pecado, e no 12 ele é repreendido por causa do pecado. No 12 ele reconhece que pecou. Natan conta toda uma história e ele vem a reconhecer que pecou. Davi viu, cobiçou, adulterou e tentou esconder o seu pecado. Ele fez 4 planos para encobrir o pecado dele. Primeiro, dar férias para o marido de Batseba, Ele estava na guerra, ele manda uma carta para Joabe, o comandante do exército, dizendo: olha, traz Urias para a casa dele. Depois o plano não funciona, deu um banquete para ele, encomendou a morte dele e depois casou-se com Batseba para esconder o pecado. Então um abismo vai chamar outro abismo. Sempre quando a gente tenta esconder um erro, a gente faz um outro erro para esconder o primeiro. E normalmente, você já viu que a pessoa que ela vive uma vida de engano, de mentira,
mentira. É aquela frase assim: a mentira para a pessoa passa a ser verdade. A pessoa, ela mente tanto, engana a si próprio, de tal forma que ela pensa que ela está correta. E a gente vê que todas as provas, aparentemente, para Davi foi destruída. Só que Davi não contava com uma coisa, que Deus estava vendo. O 2 Samuel 11:27 diz assim: porém esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Eu estou fazendo uma pregação para pregar lá no domingo, e o tema da mensagem do domingo que vem vai ser assim: não queira ser o que você não é. E lá tem são 3 tópicos que eu escolhi. Conta a história de Caim e Abel, né? Caim e Abel, Deus aceitou o sacrifício de um e rejeita o sacrifício de outro, porque o coração de um estava longe do Senhor. Então nós vamos ver aqui a concepção do pecado de Davi. O que é conceber? É começar a ter. Abre aí para você ver em Tiago capítulo 1, verso 14 e 15. De Tiago capítulo 1, verso 14 e 15. Tiago capítulo 1, verso 14 e 15. Boa. Acharam? Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por este arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então a tentação de Davi e a concepção do pecado de Davi ilustra o que Tiago acabou de nos dizer aqui, que quando cada um é, porém, tentado pela própria cobiça, quando esse é tentado, ele é arrastado, seduzido. Então a cobiça, ele cobiçou, tendo concebido dar luz ao pecado. Então nós vamos ver aqui como se deu o pecado de Davi. Por que Davi pecou? Quem sabe você já fez essa pergunta para si mesmo. Porque um homem, segundo o coração de Deus, pecou contra Deus e transgrediu a lei de Deus e foi contra aquilo que o Senhor tinha feito. E Davi tinha bênção, tinha tudo, mas ele pecou contra Deus. Primeira coisa que levou Davi a pecar e que nos leva a pecar: a ociosidade de Davi o levou a pecar. Nós podemos ver que no texto aqui, se você voltar lá deixa em 2 Samuel marcado, se você voltar em 2 Samuel, volta lá comigo, por gentileza. Ociosidade é 2 Samuel capítulo 11, verso, deixa ele marcado aí, se a gente for para outro texto da Bíblia, quando formos voltar, você já está marcado. Amém? Ociosidade de Davi levou ele a pecar. Veja como se inicia o texto da história de Davi. Foi aqui que começou a concepção do pecado de Davi. Na primavera, na minha Bíblia está assim: época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o seu exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram a Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Era época de guerra, e Davi, ao invés de guerrear, ele permanece no palácio, e ele ficou ocioso. No livro de Mateus capítulo 20, no verso 3, a gente encontra a palavra ocioso, que no grego significa um sinônimo de um homem sem trabalho. No dicionário, ócio significa vagar, folga, repouso, preguiça, mandrice, falta de trabalho, ocupação agradável em momentos de folga. Após o inverno, porque veio a primavera, época de guerrear, Davi decide não ir para a guerra. Ele mandou outros no lugar dele. O texto diz aqui: Davi enviou Joabe para a batalha com os seus oficiais e todo o exército de Israel. Era Davi que tinha que estar à frente do negócio, era Davi que tinha que estar à frente da
Abre lá em 2 Reis, capítulo 4. Quantas vezes nós mandamos os outros fazer aquilo que o Senhor nos mandou fazer? Elias fez a mesma coisa. 2 Reis, capítulo 4, o verso 29 e o 31. Aqui é a história daquele jovem, daquela mulher que disse: ai minha cabeça, e ele morreu, e depois alguém pergunta para ela: vai tudo bem? E ela responde: vai tudo bem. Essa é a história, para eu relembrar você. Olha, aí a mulher pega e vai até o profeta, e olha o que o profeta manda fazer, o profeta Eliseu, quer dizer. Então Eliseu disse a Geazi: ponha a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não cumprimente. Se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, põe o meu cajado sobre o seu rosto, sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino, olha a mãe do menino, o que ela disse? Não aceitando: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que se ficares, não irei. Então ele foi com ela. Só que Geazi já tinha ido primeiro. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou, nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu. Ele disse: o menino não voltou assim. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama, debruçou-se mais uma vez sobre o menino. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Com o servo de Eliseu não funcionou, mas com Eliseu funcionou. A gente vê Davi aqui na ociosidade, né? O exército dele na guerra, na época da primavera, que os reis saíam para a guerra, mas Davi permanece no seu palácio. Ele permanece em Jerusalém ocioso. Quando ele ficou em casa, ele se tornou ocioso. Quando ele ficou em casa, sem perceber, ele se tornou um desocupado. Ele tira sua armadura, ele tira sua espada e ele passa as tardes, ao invés de guerrear, ele estava perambulando pelo palácio sem fazer nada. E o cristão, nós somos soldados, nós temos que entender que não podemos tirar a nossa armadura. Efésios capítulo 6 diz: revestivos, pois, da armadura do Senhor, para que vocês possam resistir aos dias maus. Então hoje em dia, muitos não vão mais à guerra. Eu vejo hoje a situação que o país está passando, era para ir para as igrejas estar cheias, era para os lugares estar cheios de pessoas orando, jejuando, clamando ao Senhor. Só que os soldados de Cristo estão desanimados, porque estão olhando segundo a ótica humana, estão desanimando. Nós temos que entender que aqui não é o nosso descanso. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós temos um inimigo que não descansa. Por isso que o apóstolo Paulo disse assim: orai sem cessar. Eu já estou até vendo amanhã na vigília. Vou contar aqui os que vai estar aqui na vigília amanhã. E vigília é para orar, monte é para orar, igreja é para orar. E muitas pessoas estão tirando a sua armadura, estão ficando ociosas. Satanás sempre vai encontrar algum tipo de maldade para ocupar mãos ociosas. Já viu aquele ditado assim, ó? Bem de casinha, oficina do diabo. Davi era para estar lutando, guerreando, comandando o seu exército, dizendo: vai por esse aqui, vai por essa frente. Mas ele preferiu ficar no palácio, ocioso. Então, ócio, entenda bem, isso aqui é muito importante. Não é simplesmente apenas ausência de atividade, mas também atividade sem propósito algum. Então, às vezes a pessoa ela está ociosa, mas ela não está simplesmente sem alguma atividade, ela está fazendo uma atividade sem propósito algum. Uma das coisas que nós costumamos fazer, que não tem muita edificação para nós, é mexer nessas tranqueiras. Não edifica em nada, só nos faz perder tempo, não tem propósito nenhum. Tem hora que eu fico na frente do computador assim, quando você está
proposta. Já que Davi não foi guerrear, sabe o que Davi tinha que ter feito? Ele tinha que se ocupar a mente dele com alguma coisa administrativa do palácio, não sei, fazer alguma coisa lá dentro do palácio. Mas se você prestar atenção no verso 2, olha o que Davi estava fazendo. 2 Samuel 11:2. Vê como que Davi não estava fazendo nada. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi o quê? Passear pelo terraço do palácio. Já começou o negócio aqui. Uma tarde. O que ele estava fazendo de tarde? Com certeza estava dormindo. De tarde, ele levanta da sua cama, e ao levantar da sua cama, o que ele foi fazer? Foi passear pelo terraço do palácio. Então, se ele foi caminhar no palácio, ele tinha que ter convidado alguém. Presta atenção nessas duas frases que esse Samuel Johnson aqui, que nos meus livros eu achei. Com certeza é um estudioso da palavra. Ele diz assim: se você estiver ocioso, não fique sozinho. Se está sozinho, não fique ocioso. Vou ler de novo. Se você estiver ocioso, não fique sozinho. Se está sozinho, não fique ocioso. O problema de Davi é que ele caminhou sozinho no palácio. Ele levanta de tarde da sua cama, vai passear, e o verso 3 diz assim: do terraço viu uma mulher bonita tomando banho. A casa dele começou a cair, porque ele estava sozinho, ele estava ocioso, a mente dele estava desocupada, o corpo dele desocupado, e por ele estar assim, perambulando, sem estar guerreando, como era de costume dos reis, o que aconteceu? Ele pecou. Davi estava mais seguro na guerra, nos campos de batalha, do que dentro dos muros da casa dele. Muitas vezes, é por isso que o Senhor nos faz passar por provação. Você já percebeu que quando nós estamos tudo tranquilo, relaxamos? Relaxamos nas doutrinas mais básicas e simples: orar, jejuar, ler Bíblia e congregar. Aí o Senhor, como Ele tem amor e pagou um preço por mim e por você, aí Ele pega e nos chama de volta. E como que Ele nos chama? Ele fecha uma porta aqui, fecha uma porta ali, põe uma dificuldade aqui, põe outra ali. E é como eu sempre digo: quando estamos passando por dificuldade, lemos Bíblia com mais constância, oramos com mais dedicação, nos entregamos por completo ao Senhor. Então, você sabia que uma das maiores derrotas do exército de Israel e do povo de Israel foi depois da conquista de Jericó? Se você ler Josué capítulo 6, conta a derrota, né? Se eu não me engano é Josué 6. Conta a derrota, eles vão, rodeiam a terra, né? Os muros de Jericó caem. No capítulo 7, se eu não me engano, eles foram conquistar a cidade chamava Ai. E eles, por ter conquistado uma vitória, imagina, você conquista uma cidade gritando. Eles estavam autossuficientes, confiantes em si mesmos. E eles enviam poucos soldados. E diz a Bíblia que morreu muitos soldados, porque depois de uma grande vitória, guarde isso, depois de uma grande vitória, você e eu corremos o grande risco de termos uma derrota muito grande, porque relaxamos. Com certeza Davi estava relaxado, despreocupado, porque 50 anos de idade, mais ou menos, guerras ele já havia vencido, reinos ele já havia conquistado, e ele deve ter pensado assim: bom, agora é hora de eu descansar, pendurar minha chuteira. Só que não era o momento. Então, se você estiver ocioso, não fique sozinho. Se estiver sozinho, não fique ocioso. Melhor ser dois do que um. Amém? Se está sozinho, se estiver ocioso, não fique sozinho. Se está sozinho, não fique ocioso. Se, eu imagino comigo, se Davi tivesse convidado alguém, um servo, um soldado, sei lá, para caminhar com ele ali no terraço do palácio, quando ele olhasse para Batseba tomando banho, com certeza ali mostrando o seu corpo, e a Bíblia diz que era uma mulher muito bonita.
Se tivesse alguém do lado dele, ele olhasse e dissesse: quem é aquela mulher? Esse alguém com certeza ia dizer: meu rei, ó, baixa a bola aí, porque não é pro seu brinco não, ela é casada. Mas ele estava sozinho. Eva estava sozinha. Adão estava sozinho. Então é por isso que é melhor ser dois do que um. Na vida espiritual, o crente não pode andar sozinho, porque eu sempre digo, a santidade ela se faz, não é no meio da multidão. A santidade ela faz é quando estamos sozinhos. A grande pergunta é: o que eu e você estamos fazendo quando ninguém está vendo? Pergunta para o seu irmão: o que você está fazendo quando ninguém está vendo? E aí? Né? O que você está fazendo quando ninguém está vendo? Davi, quando ninguém estava vendo, ele pecou. Outra coisa que levou Davi a pecar contra o Senhor e que nos leva a pecar muitas vezes. A imaginação. Repete comigo: imaginação. O que é imaginar? Imaginação é faculdade com que o espírito cria imagens, representações, fantasias. Não se pode culpar um homem, uma mulher, né? Vamos usar um exemplo: um homem. Não se pode culpar um homem se uma mulher bonita entra no seu campo de visão, ou vice-versa. O problema é se o homem e a mulher, de propósito, olha outra vez para alimentar sua lascívia. O problema é a segunda vez. Então, quando passa alguém bonito, saradão, passa assim, você falou lá em casa, você já começa a repreender. Aí você já começa: o sangue de Jesus tem poder, misericórdia, vai me desviar do Senhor. Então a gente vê que a visão, porque a visão de Davi ativou o desejo dele. Porque o texto diz assim: uma tarde Davi levantou-se da cama, foi passear no terraço, pelo terraço do palácio. Do terraço viu. Foi a visão dele que fez ele ver, né? Que ativou o desejo dele. Então ele, pelo olhar, ele começou a imaginar, ele começou a representar, fantasiar, criar imagem na mente dele. Quem sabe ele olhou assim e falou: nossa, essa mulher lá em casa, na minha cama, no meu palácio, vai ser uma noite maravilhosa. Era o momento dele quebrar, cortar essa imaginação no momento. É assim, irmãos. Não é só pecado carnal como foi o de Davi aqui, de sexo. Mas todas as vezes que nós ficamos imaginando demais uma coisa que nós sabemos, fantasiando uma coisa que nós sabemos que não é a vontade de Deus, isso vai descer para o coração. Isso vai entrar, vai dominar o nosso coração. E nós vamos acabar praticando. É por isso que nós temos que entender que a lascívia, que é o fantasiar, né, com coisas erradas, a Bíblia diz em Gálatas 5,19 que é pecado. Então nós temos que entender, é por isso que o apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Quando a mente é renovada, nós começamos a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas quando a nossa mente está uma mente pecaminosa, nós não conseguimos experimentar a vontade de Deus. Por isso que Paulo diz que nós temos que ser nova criatura. Coisas velhas se passaram. Então nós temos que aprender, né? Jesus ele disse assim, Mateus 5, 27 e 28: vocês ouviram que foi dito: não adulterarás, mas eu lhes digo: qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la já cometeu adultério com ela no seu coração. Então Davi olhou, começou a fazer o seu castelzinho, né? Começou a imaginar, começou a ver Batseba nua no seu quarto, enfim, ele começou a representar aquilo na mente dele, e por fim foi isso, a imaginação dele levou Davi
segunda vez ele olha, a imaginação dele começa a trabalhar. Então nós temos que aprender com José. Quando José teve uma tentação parecida com a de Davi, sabe o que ele fez? Fugiu. Abre em Gênesis para você ver. Gênesis 39. Liga esse cara aí, Mateus, aumenta a temperatura um pouquinho. Gênesis 39. O verso 11 e o verso 13. Gênesis, acharam? Olha o que Davi fez. É parecida a tentação de Davi. Um dia ele entrou na casa para fazer as suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Olha José sozinho aqui também, ó. Ela o agarrou, a mulher de Potifar, pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas o que ele fez? Fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Aí ela tenta armar contra ele. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhe disse: venham, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Então o que Moisés fez? O que José fez? Fugiu. Então, irmãos, nós temos que fugir daquilo que nos afasta de Deus. Eu sempre disse e volto a repetir: se passar por uma rua, um exemplo, se passar por uma rua, tem alguma coisa, alguém ali que vai te desviar, vai te afastar de Deus, dá a volta no quarteirão. Vai demorar mais, mas você vai continuar mantendo comunhão com o Senhor. Se tem uma pessoa que te afasta de Deus, se afaste dessa pessoa. Se tem alguma coisa em qualquer lugar, fuja. Porque o pecado ele traz consigo as suas consequências. Vigie e ore para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando Davi imaginou, olhou, a visão dele foi aguçada, a lascívia começou a imaginar na mente dele. Ele deveria ter orado: Senhor, não me deixe cair em tentação, não me deixe pecar, eu vou vazar daqui, eu vou correr daqui, eu vou sair daqui. Só que ao invés de sair, sabe o que Davi fez? Viu uma mulher muito bonita tomando banho. O verso 3 diz assim: mandou alguém procurar saber quem era. Ao invés de orar, ele manda um mensageiro para a casa de Batseba. Ele tinha que ter lutado, mas ao invés disso, ele: quem que é aquela? Vai lá saber. E aí que é o próximo passo que levou Davi a pecar. Davi, ele tinha informação. Deixa eu dizer uma coisa para mim e para você. Quando Deus proíbe algo e chama de pecado, nós não devemos procurar saber mais sobre o assunto. E Deus falou que é pecado, meu irmão, não procura saber por quê, não procura saber, fala: estou indo embora. Foi isso que aconteceu. Verso 3, como eu disse, mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o hitita. Davi tinha informação, ele sabia que Batseba era casada. E com certeza Davi conhecia a lei do adultério. Davi conhecia a lei que mandava, Êxodo 20, verso 14, diz assim: não adulterarás. Êxodo 20, 17 diz assim: não cobiçarás a casa de teu próximo, a mulher de teu próximo. Mas mesmo ele sabendo da palavra de Deus, ele procurou informação. Então, ele foi contra Deus, ele foi contra a lei. Sabe por quê? Porque o coração dele já estava tomado por Batseba. Batseba já estava no coração dele. É assim, irmãos, todas as vezes que nós vamos contra Deus, é porque nós ficamos imaginando demais. Nós ficamos alimentando aquele mal no nosso coração e nós acabamos pecando. Davi estava ansioso para encontrar com Batseba. Davi estava ansioso, né? Na época lá de namoro, tem alguns
É o dia que você encontrar a namorada, encontrar uma namorada, você se arruma, você fica, o coração chega da taquicardia, né? Você fica assim, agoniado. Você fica assim, oh meu Deus, essa hora não passa, eu quero ver minha amada, quero ver meu amado, e aquele negócio todo, e o coração chega, palpita, e você fica ansioso, você fica assim, nossa, não passa a hora. E foi isso que aconteceu com Davi. O coração dele foi tomado por Batseba. Quando ele soube que ela era casada, ele já devia, opa, Senhor, me perdoa, pequei contra ti, mas ele preferiu, mesmo sabendo que era errado, preferiu ir adiante. Cuidado, nós temos que ter cuidado, sabendo, quando você tiver informação que alguma coisa é pecado, não procure mais saber sobre o assunto. Davi sabia, ele devia ter, opa, já é hora, eu posso ir até aqui, daqui eu não posso passar. Então há um limite. Eu ouvi um pastor, acho que foi o pastor Paulo Duarte, ele fala sobre relacionamento, né? Homem e mulher. Ele diz assim, eu não sei, eu acho que foi ele diz assim: não acenda um fogo que você não vai dar conta de apagar. Não acenda um fogo que você não vai dar conta de apagar. E nós sabemos, todo mundo aqui já é grande. Depois que acendeu o fogo da paixão no coração, nós não damos conta de apagar. Então, o pecado é assim, é um limite, há uma linha muito tênue. Eu posso ir até aqui, daqui para lá, eu vou pecar contra o meu Deus. Então, o que eu tenho que fazer? Recuar. Mas Davi, mesmo sabendo, ele preferiu ir contra o Senhor. Ele imaginou, teve a informação, e por ter imaginado e ter a informação, o pecado foi consumado. Verso 4: Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para sua casa. É interessante a disposição de Batseba em acompanhar, né, os mensageiros de Davi. Trazer no hebraico significa buscar, receber, adquirir ou agarrar com força, pegar a força. Só que o texto não dá evidência que houve violência, que houve força dos mensageiros. Vou ler de novo. E mandou procurar saber quem era. Verso 4: Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela. Então a gente tem que entender. O escritor disse assim, você vai entender o que eu quero te dizer. Disse assim: será que essa jovem dona de casa armou toda essa situação? Ao meu ver, sim. Ela jogou, atirou a rede, Davi caiu nela. Eu sempre cito um ditado que eu ouvi, que eu vi não sei aonde, diz assim: Eva enganou Adão, Dalila enganou Sansão, Maria Bonita enganou Lampião, enganou até você, seu bobão. Vou ler de novo. Eva enganou Adão, Dalila enganou Sansão, Maria Bonita enganou Lampião, enganou até você, seu bobão. É Davi. A mulher está lá tomando banho, com certeza, ao meu ver, Davi já tinha esse costume de se levantar e caminhar. E quem sabe Batseba ficou ali. Isso eu estou dizendo, a Bíblia é só uma conjectura aqui. Eu imagino Batseba analisando os horários de Davi. Aí ela pensou assim: opa, vou pegar o rei, eu sou muito bonita, muito formosa. E o bobão do Davi caiu na rede que Dalila, né? Que Batseba, Dalila é o que eu li aqui, Dalila é Sansão, né? Então a gente tem que entender que o banho, né, ali de janela aberta foi um convite para Davi. Então a gente pode ver que, de acordo com Provérbios capítulo 6, Davi, ao pecar contra Deus nesse ato, ele estava prestes a ser caçado, queimado, desgraçado e arruinado. Tudo isso por alguns minutos de prazer proibido. Assim é o pecado. É um prazer proibido. É algo que nos traz prazer momentâneo. Mas depois que o pecado é consumado, se você e eu tememos a Deus,
ficha cai. Já aconteceu isso com você? Na hora que está fazendo uma maravilha, a carne está se agradando, porque pecado agrada a carne. Por que é bom pecar? Não estou dizendo você pecar, mas se você olhar segundo a ótica humana, o pecado agrada a carne, mas a carne luta contra o Espírito Santo de Deus. Então é por isso que Davi, por alguns minutos de prazer proibido, ele caiu na rede e pecou contra o Senhor, nosso Deus. Só que ele imagina, faz o plano, a ociosidade, a imaginação, a informação, o pecado é consumado, né? Ele se deita com Batseba, só que aconteceu um negocinho que Davi não esperava. A ocultação do pecado. O verso 5 diz assim: a mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. São as únicas palavras de Batseba em todo esse episódio. São pouquíssimas palavras, mas são as palavras que Davi não queria ouvir. Porque ali era vamos dizer assim, um encontro casual, uma noite, como muitos têm feito por aí. Uma noite, vamos dizer assim, um sexo sem compromisso. Isso tem tido muito dentro das igrejas, você sabia disso? Hoje os jovens, eles não conseguem namorar, muitos não conseguem namorar sem o ato sexual. E é errado, sexo antes do casamento é pecado. E a gente pode ver aqui poucas palavras. Imagina, Davi, é interessante aqui, que ele vai embora, né? Tipo assim, já tive o que eu quis. É só você olhar para o texto e começar a imaginar a cena e o que aconteceu. Vou ler de novo, o verso 4. Davi mandou que a trouxesse e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza de sua menstruação, ou seja, estava no período fértil. Depois voltou para casa. Oh, maravilha, vai embora, Batseba, eu vou com minha vida, você segue a sua, eu sigo a minha, e pronto, e fica por isso mesmo, eu não te conheço, eu não veio aqui, e pronto, acabou. O verso 5 acaba com Davi. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Davi, ai, e agora? Enganou Adão, Dalila enganou Sansão, Maria Bonita enganou Lampião, enganou até você, seu bobão. Dançou, caiu na rede. Então a gente pode ver, são poucas palavras, só que mais que depressa Davi desenvolve um plano para ocultar o pecado. Um abismo chama outro abismo. Olha, não joga o pecado debaixo do tapete, confesse logo. Porque o pecado, Deus diz para Caim, é como uma besta que está à sua porta. Então a gente pode ver que ele desenvolve um plano. Qual é o plano? Chama Urias, o esposo. No pensamento de Davi é o seguinte: eu chamo Urias, um homem de guerra, está na sua casa, está na guerra, cansado, com saudade da sua esposa. Primeira coisa que ele vai fazer, vai para a casa dele, vai ter uma noite ali de amor com a sua esposa, né? Aos olhos humanos, era a primeira coisa que um homem normal e natural faria, não era? Mas Urias desobedece, fica no palácio. Fica no palácio. Um abismo chamou outro abismo, uma mentira chamou outra mentira. Davi teve que pensar outro plano. Chama ele, repreende ele, pergunta: por que você não voltou para casa, meu filho? Vai para sua casa, sua mulher está te esperando lá, doidinha, para te amar, para te beijar. Enfim, volta para sua casa. Só que Urias não colocou o prazer antes do seu dever. Urias estava sendo mais crente do que Davi. Urias estava temendo a Deus mais do que Davi naquela hora. Por causa do pecado, ele queria encobrir o pecado. Chama Urias não vai para casa, ele repreende ele, e Urias não coloca o seu prazer antes do seu dever. Ele usa de um terceiro artifício. Davi fazendo isso, um homem segundo o coração de Deus. Ele, para ocultar o pecado, a Bíblia diz que ele faz um banquete para Urias e deixa Urias embriagado, deixa Urias bêbado, né? Só que
se embebeda, ele perde meio o juízo, ele perde meio as faculdades do corpo, né? Ele fica meio... É por isso que a Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho, em qual há devassidão. Se embriaguem com o Espírito Santo de Deus. É por isso que eu detesto, eu abomino bebida alcoólica. Sabe por quê? Porque bebida alcoólica estraga a família, rouba dinheiro, estraga tudo. Então a gente pode ver aqui, né? Temia mais a Deus, era mais crente do que Davi, e ele fica embriagado. Mesmo embriagado, ele se recusa a ir para a sua casa. A única coisa que Davi podia fazer: matar. E 1 João diz que quem é assassino é o diabo. Então Davi estava sendo influenciado, querendo ou não, pelo diabo. Deixa eu achar aqui. Não consegui achar, eu estou fazendo a pregação lá, mas eu não lembro o versículo. Então, ele achou que ele podia escapar da culpa. Não tem jeito, irmão. E ele oculta o pecado. Só que ocultar pecado com Deus onipotente, onipresente e onisciente, tem como? Vê, sabe, está em todo lugar. Tem como? Ele teve que confessar o pecado. Capítulo 12, eu já termino. Já havia passado, como eu disse no início, mais ou menos 6 meses após o ato do pecado. Só que Deus enviou o profeta Natan para confrontar Davi. Era uma tarefa difícil, né? Não era uma tarefa fácil, um profeta confrontar um rei. E Natan conta uma parábola. Vamos ler a parábola? Você entender a história, para depois você saber contar a história. Segunda Reis, 2 Samuel, verso 12, verso 4, perdão. Natan conta uma parábola. Vamos ler no 1. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natan. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. Quem era o rico? Davi. O pobre era Urias. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado, só Batseba. Davi com certeza tinha várias mulheres, mas ele preferiu pegar dos outros. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhes uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natan: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Você é este homem, disse Natan a Davi. E Davi continuou: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e livrei das mãos de Saul, dei-lhe a casa e as mulheres do seu Senhor, dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias o Hitita com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Então Natan conta a parábola. Davi fica irado, julga, dizendo: esse homem tem que morrer. E Natan vira para ele e diz assim: você é esse homem. Eu imagino o coração de Davi tremendo, a perna começando a bater, dizendo assim: meu Deus, me descobriu. É a mesma situação quando a gente fez alguma coisa errada e alguém descobre. Já aconteceu isso com você? Já? Aí você treme, os lábios ficam brancos,
coração palpita, né? E Deus vira para ele e diz: tu és este homem. E foi esse sentimento de culpa, de terror, de pavor, de pânico que Davi estava, que ele escreveu o Salmo 51 que nós lemos. Quer ver? Foi nesse exato momento que ele escreveu o Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar. Sei que sou pecador desde que nasci, desde que concebeu a minha mãe no ventre dela. Então a gente vê que foi nesse momento que Davi pecou. Seja que escreveu esse livro. Você já percebeu que é mais fácil a gente perceber o pecado dos outros que o nosso? Já viu isso? Nós somos mestres de apontar o dedo. Jesus diz em Mateus 7, verso 1 ao 3, ele diz: não julgueis. Para quê? Mateus 7, verso 1. Porque Davi, quando ele ficou sabendo do pecado do homem rico, ele mais que prontamente disse: esse homem tem que morrer. Só que quando o negócio virou para o lado dele, Jesus diz assim: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. A medida que vocês usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixa-me tirar o cisco do seu olho, enquanto há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então, tem outro texto que fala praticamente a mesma coisa e eu já termino. Nós somos fáceis para perceber o erro dos outros. Atos Romanos, capítulo 2. Romanos capítulo 2. Portanto, você que julga os outros és indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas, sabendo que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, o simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza a riqueza da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus leva ao arrependimento? Então muitas vezes nós julgamos, condenamos os outros. Quem sabe nós olhamos aqui para a história e dizemos: ei, mas Davi era safado, Batseba era sem vergonha. Mas nós também pecamos, e nós também fazemos, por diversas vezes nós já fizemos tudo isso que Davi fez: ociosidade, imaginação, informação. Consumamos o pecado, depois do pecado consumado queremos ocultar o pecado. Não dá certo. A história de Davi nos mostra que não dá certo. Nos mostra que não dá certo. Fique de pé, por favor. Nós vamos orar, eu vou orar por você, vou orar por mim, pedir que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos livre dos males que esse mundo nos oferece, porque Ele jaz no maligno e nós temos que nos revestir de dia das armaduras do Senhor. Amém? Nós não podemos ir contra Deus. Pai, nós te adoramos e te glorificamos. Ó Deus, Tu és um Deus todo-poderoso. Não queremos, ó Deus, pecar como Davi pecou. Livra-nos